Você acorda de manhã e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Antes mesmo de escovar os dentes, já está rolando feeds infinitos, pulando de notificação em notificação, de vídeo em vídeo. Quando finalmente se levanta, sente aquele peso. Não é cansaço físico, é algo mais profundo. É a sensação de que nada realmente te anima como antes. Aquele projeto que você queria começar parece uma montanha impossível. Aquele hobby que te dava prazer, agora parece entediante. E você se pergunta, o que está acontecendo comigo? A resposta está em uma molécula microscópica que controla muito mais da sua vida do que você imagina. Seu nome é dopamina e você provavelmente está usando de forma completamente errada. A dopamina não é apenas o hormônio do prazer, como muitos dizem por aí. Essa é uma simplificação perigosa que nos fez entender tudo errado. A dopamina é, na verdade, a molécula da motivação, da antecipação, do desejo. Ela é o combustível que te faz levantar da cama, perseguir objetivos e sentir que a vida vale a pena. Mas aqui está o problema. Vivemos em uma era projetada para hackear esse sistema. Cada aplicativo, cada plataforma, cada notificação foi meticulosamente desenhada por engenheiros comportamentais para sequestrar seus circuitos de dopamina. E funciona. Funciona tão bem que criamos uma epidemia silenciosa de pessoas que perderam a capacidade de sentir motivação genuína para as coisas que realmente importam. Pense comigo. Quando foi a última vez que você conseguiu se concentrar em algo difícil por mais de 20 minutos sem sentir aquela coceira insuportável de checar o celular? Quando foi a última vez que terminou um livro, completou um projeto pessoal ou simplesmente ficou em silêncio com seus próprios pensamentos sem se sentir desconfortável? Se você está tendo dificuldade para responder, não é porque você é preguiçoso ou sem disciplina. É porque seu sistema de recompensa cerebral foi reprogramado. Estudos em neurociência mostram que a exposição constante a estímulos de alta dopamina, menos redes sociais, pornografia, fast food, videogames, literalmente muda a estrutura do seu cérebro. Seus receptores de dopamina ficam dessensibilizados, exigindo doses cada vez maiores de estímulo para sentir o mesmo efeito. É exatamente como uma tolerância a drogas. E não estou exagerando, doutor. Robert Lustig, neuroendocrinologista da Universidade da Califórnia, demonstrou que o ciclo de recompensa rápida que experimentamos com tecnologia ativa os mesmos circuitos neurais que substâncias viciantes. A diferença é que ninguém te avisa sobre isso. Ninguém coloca um aviso na tela do Instagram dizendo: atenção, este produto pode causar dependência e reduzir sua capacidade de sentir motivação natural. Mas deveria... Porque enquanto você está ali, dando mais um scroll, mais um clique, mais um episódio, seu cérebro está perdendo a capacidade de encontrar satisfação nas recompensas naturais da vida. Aquelas que vêm do esforço, da construção lenta, do crescimento genuíno. E aqui está a parte mais assustadora. Você provavelmente nem percebe que isso está acontecendo. É como ferver um sapo lentamente. A mudança é gradual, imperceptível. Até que um dia você olha para a sua vida e percebe que está vivendo no piloto automático, indo de uma distração para outra sem nunca sentir aquela centelha de entusiasmo real. Mas existe uma saída, existe um caminho de volta e tudo começa com entender como funciona esse sistema que foi hackeado para que você possa reiniciá-lo. Nas próximas partes vou te mostrar exatamente como fazer isso, baseado em ciência sólida e estratégias que realmente funcionam. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você vive. Para entender como reiniciar seu cérebro, primeiro você precisa entender o que realmente aconteceu com ele. Vamos mergulhar na ciência, mas de uma forma que faça sentido para a sua vida real. Seu cérebro possui algo chamado sistema mesolímbico, também conhecido como circuito de recompensa. Esse sistema evoluiu ao longo de milhões de anos para garantir nossa sobrevivência. Quando nossos ancestrais encontravam comida, se reproduziam ou alcançavam uma conquista importante para a sobrevivência do grupo, o cérebro liberava dopamina. Essa liberação criava uma sensação de satisfação e, mais importante, gravava na memória. Isso é bom. Faça de novo. Era um sistema perfeito para o mundo onde as recompensas eram escassas e exigiam esforço real. Mas aqui está o problema. Esse sistema foi calibrado para um ambiente que não existe mais.
Imagine que seu cérebro é um software projetado para rodar em um hardware específico, o ambiente ancestral. Agora, de repente, você pegou esse software e colocou em um ambiente completamente diferente, cheio de estímulos que ele nunca foi projetado para processar o resultado. Bugs, travamentos, mau funcionamento. Quando você pega o celular e vê aquela notificação vermelha, seu cérebro libera uma pequena dose de dopamina. Quando você rola o feed e vê algo interessante, mais dopamina. Quando recebe um like, mais dopamina, são microdoses constantes, criando um padrão de recompensa imprevisível, exatamente o tipo de padrão que mais vicia. Segundo os estudos do psicólogo B. F. A. Skinner sobre condicionamento operante, a questão não é que dopamina seja ruim, ela é essencial. Sem dopamina, você literalmente não conseguiria se motivar para fazer nada. Pessoas com Parkinson, que têm deficiência de dopamina, enfrentam não apenas problemas motores, mas também apatia profunda e incapacidade de sentir motivação. O problema não é a dopamina em si, mas o padrão de liberação. Quando você recebe picos rápidos e frequentes de dopamina sem esforço real, seu cérebro faz dois ajustes críticos. Primeiro, ele reduz o número de receptores de dopamina disponíveis, um processo chamado down regulation. É como se seu cérebro dissesse: tem dopamina demais aqui, vamos diminuir as antenas que captam o sinal. Segundo, ele aumenta o limiar de ativação. Agora você precisa de mais dopamina para sentir o mesmo efeito. Doutora Anna Lembecke, psiquiatra de Stanford e autora do livro Dopamination, explica isso através do conceito de balança prazer-dor. Seu cérebro está constantemente tentando manter equilíbrio. Quando você experimenta prazer, liberação de dopamina, o cérebro automaticamente compensa inclinando a balança para o lado da dor. Se os picos de prazer são constantes, a balança fica cronicamente inclinada para o lado da dor, criando um estado de inquietação, ansiedade e insatisfação constante. É por isso que você pode estar vivendo a vida mais confortável da história humana, menos com comida abundante. Entretenimento infinito, conexões instantâneas e ainda assim sentir um vazio persistente. Seu cérebro não foi feito para esse nível de estimulação constante. E aqui está o insight mais importante. Atividades que exigem esforço real e trazem recompensas atrasadas. Estudar, exercitar-se, construir um negócio, desenvolver relacionamentos profundos, liberam dopamina de forma gradual e sustentada. Esse é o padrão natural e saudável. Mas quando o seu cérebro está acostumado com os picos rápidos e intensos das recompensas digitais, essas atividades naturais parecem entediantes e sem graça. É como tentar apreciar o sabor sutil de uma fruta fresca quando você está acostumado com o açúcar concentrado de um refrigerante. Seu paladar neurológico está completamente distorcido. A boa notícia é que isso é reversível. Seu cérebro tem neuroplasticidade e menos a capacidade de se reorganizar e criar novas conexões. Mas isso exige uma estratégia específica, baseada em ciência, não em força de vontade pura. E é exatamente isso que vou te mostrar agora. Agora que você entende o problema, vamos à solução. O que você precisa é de um reset dopaminérgico, um processo científico para recalibrar seus receptores de dopamina e restaurar sua capacidade de sentir motivação genuína. Mas atenção, isso não é sobre se tornar um monge ou abandonar toda a tecnologia. É sobre usar estratégias inteligentes e baseadas em evidências para reprogramar seu sistema de recompensa. O primeiro passo, e talvez o mais desafiador, é o que os neurocientistas chamam de jejum de dopamina. Não é aquela versão viral e mal interpretada que circulou nas redes sociais. O jejum de dopamina real significa reduzir drasticamente sua exposição a estímulos de alta dopamina por um período determinado, permitindo que seus receptores se recuperem e sua linha de base se normalize. Aqui está o protocolo específico, validado por pesquisas em neurociência comportamental. Escolha um período de 7 a 14 dias para implementar mudanças significativas. Durante esse período, você vai eliminar ou reduzir drasticamente os ladrões de dopamina, redes sociais, pornografia, videogames binge-watching de séries, comidas ultraprocessadas e qualquer comportamento compulsivo que você identificou em sua vida. Eu sei, parece impossível.
Seu cérebro vai gritar, vai inventar mil desculpas, vai te convencer de que você precisa só dar uma olhadinha rápida. Isso é esperado. É o que os neurocientistas chamam de extinction burst. Um aumento temporário no comportamento viciante quando você tenta eliminá-lo. É como os últimos gritos de um sistema que está perdendo seu controle sobre você. Mas aqui está o que acontece quando você persiste nos primeiros 2 a 3 dias. Você vai sentir desconforto, tédio intenso, até mesmo sintomas parecidos com abstinência. Isso não é fraqueza, é biologia. Seus níveis de dopamina estão se ajustando. Entre o 4º e o 7º dia, algo começa a mudar. Você começa a notar coisas que não notava antes, uma conversa se torna mais interessante. Uma caminhada parece mais agradável. Um livro prende sua atenção de forma que não acontecia há meses. Isso não é imaginação. Seus receptores de dopamina estão começando a aupregular, aumentando em número e sensibilidade. Após 2 semanas, a maioria das pessoas relata uma clareza mental que não sentiam há anos. Mas o reset não é suficiente sozinho. Você precisa substituir os hábitos ruins por hábitos que promovam liberação saudável de dopamina. Aqui entram as âncoras dopaminérgicas, atividades cientificamente comprovadas para promover liberação sustentada e saudável de dopamina. Primeira âncora, exercício físico, especialmente exercícios de alta intensidade. Estudos mostram que exercício aumenta não apenas a liberação de dopamina, mas também o número de receptores D2, melhorando sua sensibilidade geral ao sistema. Segunda âncora, exposição ao frio, como banhos gelados. Pesquisas demonstram que exposição ao frio pode aumentar os níveis de dopamina em até 250%. E esse aumento é sustentado, não um pico rápido. Terceira âncora, ao luz solar matinal. A exposição à luz natural pela manhã regula seu ritmo circadiano e otimiza a produção de dopamina ao longo do dia. Quarta âncora, práticas de atenção plena e meditação, que estudos de neuroimagem mostram que literalmente aumentam a densidade de matéria cinzenta em áreas cerebrais relacionadas à regulação de dopamina. E antes que você pense que isso é muito para implementar de uma vez, vamos falar sobre progressão realística. A ciência da formação de hábitos, especialmente os trabalhos de B.J. Fogg, da Stanford Behavior Design Lab, nos mostra que mudanças sustentáveis vêm de começar ridiculamente pequeno. Não tente implementar tudo de uma vez. Comece com uma âncora na menor versão possível. 2 minutos de exercício. 10 segundos de água fria no final do banho. 5 minutos de sol pela manhã. O objetivo não é a intensidade inicial, mas a consistência. Seu cérebro precisa criar novas vias neurais, e isso acontece através da repetição, não da intensidade. Cada pequena vitória libera um pouco de dopamina, reforçando o novo comportamento. É assim que você constrói momentum, é assim que você transforma reset temporário em transformação permanente. Fazer o reset é uma coisa, manter as mudanças é outra completamente diferente. A estatística é brutal. 92% das pessoas que fazem mudanças significativas voltam aos padrões antigos dentro de alguns meses. Mas não precisa ser assim com você. A diferença entre os 8% que conseguem e os 92% que falham não é força de vontade. É ter um sistema baseado em como o cérebro realmente funciona. Vamos construir esse sistema agora, usando princípios da ciência comportamental que foram testados e validados em milhares de estudos. O primeiro princípio é o que James Clear, autor de Hábitos Atômicos, chama de design de ambiente. Você não pode confiar em motivação ou disciplina quando o seu ambiente está trabalhando contra você. Pense no seu ambiente como uma série de gatilhos que ativam comportamentos automáticos. Cada vez que você vê seu celular na mesa, um circuito neural é ativado. Pegar, desbloquear, checar, você nem pensa, simplesmente faz. Isso é o que os neurocientistas chamam de chunking. Seu cérebro agrupa sequências de ações em um único comando automático para economizar energia. A solução não é lutar contra esses circuitos com força de vontade, mas redesenhar o ambiente para criar novos circuitos. Estratégias práticas. Coloque seu celular em outro cômodo quando estiver trabalhando. Use um despertador físico em vez do celular. Deixe seu tênis de corrida ao lado da cama. Mantenha um livro na mesinha de centro em vez do controle remoto. Cada pequeno ajuste no ambiente reduz o atrito,
para comportamentos bons e aumenta o atrito para comportamentos ruins. O segundo princípio é o monitoramento objetivo. Você não pode melhorar o que não mede. Mas atenção, não estou falando de auto-julgamento ou perfeccionismo tóxico. Estou falando de coleta de dados neutra. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que simplesmente registrar um comportamento aumenta em 40% a probabilidade de mudá-lo. Por quê? Porque traz consciência ao que antes era automático. Crie um sistema simples de rastreamento. Pode ser um aplicativo, uma planilha ou simplesmente um caderno onde você marca cada dia que completou suas âncoras dopaminérgicas. Não precisa ser complicado, precisa ser consistente. O que você está fazendo é criar um registro visual do seu progresso. E isso, por si só, libera dopamina menos a dopamina boa da conquista real. O terceiro princípio é a gestão de recaídas inevitáveis. Sim, inevitáveis. Você vai ter dias ruins, vai ter momentos em que cede à tentação e passa 3 horas rolando feed. E aqui está o erro fatal que a maioria comete. Transformar um deslize em uma espiral. Já estraguei tudo mesmo, tanto faz continuar. Isso é o que os psicólogos chamam de efeito de violação da abstinência. A solução é desenvolver o que a doutora Crystal Neff chama de autocompaixão, não confundir com autoindulgência. Autocompaixão significa reconhecer o deslize sem julgamento, entender que é parte do processo e simplesmente retomar no próximo momento. Pense nisso como treinar um músculo. Você não abandona o treino porque falhou uma repetição. Você simplesmente faz a próxima. Cada retomada fortalece sua resiliência neural. E se você chegou até aqui, eu preciso te pedir uma coisa. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, se você está sentindo que finalmente encontrou respostas reais para algo que te incomoda há tempo, deixe seu like agora. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essa mensagem e se inscreva no canal, porque nas próximas semanas vou trazer conteúdos ainda mais profundos sobre como hackear seu cérebro para performance, bem-estar e realização genuína. Não é sobre algoritmo, é sobre criar uma comunidade de pessoas que estão realmente comprometidas com transformação real. Agora, vamos à última peça do quebra-cabeça. Como transformar tudo isso em um estilo de vida sustentável a longo prazo. Não apenas mais uma tentativa que dura algumas semanas e depois desaparece. Agora você está equipado com o conhecimento e as ferramentas. Mas deixa eu te mostrar como é a vida do outro lado, quando você realmente implementa tudo isso de forma consistente. Porque a transformação não é apenas sobre o que você para de fazer, é sobre o que você se torna capaz de fazer. Pessoas que completam o reset dopaminérgico e constroem sistemas sustentáveis relatam mudanças que vão muito além do que esperavam. Primeiro, há o retorno da capacidade de concentração profunda. Aquele estado de flow que você achava que tinha perdido para sempre, ele volta, você se pega trabalhando em um projeto por 2, 3 horas sem sequer pensar em pegar o celular. Não porque está se forçando, mas porque está genuinamente absorvido. Isso não é mágica, menos é seu córtex pré-frontal funcionando como deveria, sem competir com 1000 distrações por sua atenção. Segundo, há o retorno da alegria nas coisas simples. Você começa a apreciar uma refeição de verdade, não apenas engolir comida, enquanto olha uma tela. Uma conversa com um amigo se torna rica e satisfatória. Uma caminhada na natureza parece quase meditativa. Isso acontece porque seus receptores de dopamina estão novamente sensíveis às recompensas naturais da vida. Você não precisa mais de estímulos cada vez mais intensos para sentir algo. Terceiro, e talvez o mais importante, há o retorno da motivação intrínseca. Você começa a fazer coisas não porque vai ganhar likes, validação externa ou recompensas imediatas, mas porque elas são significativas para você. Essa é a diferença entre motivação sequestrada e motivação genuína. Uma é frágil e dependente de fatores externos. A outra é sólida e vem de dentro. Mas vou ser honesto com você. Isso não significa que a vida fica fácil. Não significa que você nunca mais vai sentir preguiça, procrastinação ou dúvida. O que muda é sua relação com esses sentimentos. Você desenvolve o que os neurocientistas chamam de tolerância ao desconforto,
a capacidade de sentir resistência e fazer mesmo assim. Porque agora você entende que aquela resistência não é um sinal de que algo está errado. É simplesmente seu cérebro preferindo o caminho de menor esforço, como sempre fez. Mas você não é mais escravo desses impulsos. Você tem consciência, você tem escolha. E cada vez que você escolhe o caminho mais difícil, mas mais significativo, você fortalece os circuitos neurais da autodisciplina. É literalmente como construir um músculo. Quero que você imagine sua vida daqui a 6 meses. Imagine acordar e sentir aquela energia genuína para o dia. Não a energia artificial da cafeína ou da ansiedade, mas aquela motivação profunda que vem de estar alinhado com seus valores e objetivos reais. Imagine trabalhar em projetos que realmente importam para você, com foco e presença total. Imagine relacionamentos mais profundos, porque você está realmente presente nas conversas, não com metade da mente no celular. Imagine olhar no espelho e reconhecer a pessoa que você vê, não uma versão apática e distraída, mas alguém que está realmente vivendo, não apenas existindo. Isso não é fantasia, é o resultado natural de um cérebro funcionando como foi projetado para funcionar. Então, aqui está meu desafio final para você. Comece hoje. Não amanhã, não na segunda-feira. Hoje, escolha uma única âncora dopaminérgica e implemente na menor versão possível. 2 minutos de exercício. 10 segundos de água fria. 5 minutos sem celular. Parece insignificante, perfeito. É exatamente assim que mudanças duradouras começam. Você só estava operando com o manual errado. Agora você tem o manual certo. Agora você sabe o segredo da dopamina. O que você faz com esse conhecimento define quem você se torna. E eu acredito que você vai escolher a versão mais poderosa, focada e genuinamente motivada de si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, comece pequeno, seja consistente e observe a Transfor.